Você estará ouvindo a palavra de Deus. A história de Sansão. O nome Sansão significa radioso, pequeno sol, destruidor. Sansão foi um dos mais excelentes juízes de Israel, filho de Manoá, da tribo de Dan, natural de Zorá. A Bíblia não menciona o nome de sua mãe e se refere a ela somente como mulher. Israel fazia o que era mal aos olhos de Iavé, o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia em Zorá um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril, por isso não tinha filhos. Certo dia um anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Até agora tu és estéril, nunca concebeu, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Você ficará grávida e terás um filho. Este menino terá os cabelos longos, portanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, porque esse menino será nazireu de Deus desde o ventre, isto é, será uma criança separada, consagrada a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel. A mulher correu e foi contar ao marido que lhe apareceu um homem de Deus que parecia ser um anjo, tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntou de onde vinha, nem ele lhe falou o seu nome. Porém, disse ela, ele prometeu que eu ficarei grávida, terei um filho homem, e de hoje em diante não posso beber vinho, nem qualquer bebida fermentada, e nem comer coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o meu ventre até a morte. Então Manoá implorou ao Senhor em oração: Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez nos visitar para nos instruir como devemos agir com o menino depois que nascer. Deus atendeu a Manoá e enviou o anjo novamente, que apareceu à sua mulher, porém ele não estava com ela naquele momento. A mulher correu e foi avisar ao marido que o anjo voltara. Manoá foi falar com ele e perguntou: Foste tu que falaste à minha esposa? O anjo afirmou: Sou eu. E Manoá lhe perguntou: Quando se cumprirá estas tuas palavras? E o anjo explicou a Manoá: De tudo que proibia esta mulher deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que nasce da videira ela não provará, nem o vinho, nem bebida fermentada, e não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. Manoá convidou o anjo do Senhor para ficar com eles e que eles preparariam um cabrito para ele comer. Ao que o anjo do Senhor respondeu: Ainda que eu fique com vocês, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer o holocausto, consagra-o ao Senhor. Manoá pergunta o nome do anjo para que, quando cumprir a palavra dele, lhes prestassem uma homenagem. O anjo do Senhor lhe respondeu: Meu nome é inefável, maravilhoso. Em uma tradução da Bíblia diz o anjo: Por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Manoá pegou um cabrito com oferta de cereais e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevaram do altar, Manoá e sua mulher observaram um anjo do Senhor subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Desde então o anjo nunca mais apareceu a eles. E ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo do Senhor. E exclamou à sua mulher: certamente morreremos, porquanto vimos a Deus. Contudo, disse sua mulher: Se o Senhor tivesse pretendido nos matar, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a oferta de cereais, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Xinxom, ou Sansão. E o menino cresceu, e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Maané-Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Sansão desceu até a cidade de Timna
e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e pediu para seus pais que fossem e tomassem a moça para ser sua esposa. Porém seus pais questionaram: não há mulher entre as filhas dos teus parentes no seio do teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão implorou ao pai: consegue-a para mim, peço-te, é esta jovem pela qual me apaixonei. Seus pais, porém, não sabiam que isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porque naquela época os filisteus subjugavam o povo de Israel. Sansão foi com seus pais a Tímna, quando de repente um grande leão partiu rugindo em sua direção. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou nada a seus pais sobre isso, e foi conversar com a jovem de quem gostara. Dias mais tarde, Sansão volta a Tímna a fim de casar-se com a jovem. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou curioso na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Recolheu o mel com as mãos e comia pelo caminho. Aproximando-se de seus pais, lhes ofereceu o mel e eles comeram também. Todavia não lhes contou que tirou o mel do cadáver do leão. Seu pai foi à casa da jovem filisteia e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem como paraninfos, padrinhos, durante o banquete. Sansão apresenta a eles um enigma, uma charada, para que resolvam no decurso dos dias das celebrações nupciais, e diz que dará a eles, caso acertem o enigma, 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupa. Porém, se não resolvessem, eles é que teriam de lhe dar estas vestes e roupas. A charada é a seguinte: do que come, saiu comida, do que é forte, surgiu doçura. Nesses 7 dias nupciais vocês terão que me dar a resposta. Passaram-se 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta da adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo ela para convencer o marido a esclarecer o enigma, caso contrário queimariam a ela e a casa de seu pai. Então a esposa de Sansão chorou sobre os seus ombros e lamentava, dizendo que ele não o amava, pelo contrário, a odiava, porque propôs charada aos filhos do seu povo, porém não contou a ela como resolver. Sansão diz a ela: nem a meu pai nem a minha mãe contei a solução deste mistério, por que contaria a você? Ela murmurou durante o restante da semana que durou a comemoração de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porque ela continuava chorando e se lamentando em seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela contou aos rapazes. Antes do pôr do sol, o último dia do contrato, os homens vieram a Sansão para lhe responder e disseram: o que pode ser mais doce do que o mel? E o que pode ser mais forte do que o leão? Sansão, porém, falou a eles: se não tivessem ameaçado minha mulher, jamais teriam encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas de festas e as entregou aos que tinham desvendado o enigma. Depois partiu para a casa de seu pai. Então, a mulher de Sansão foi entregue a um dos seus 30 padrinhos de casamento. Passado algum tempo, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito. E falou com o pai dela que ia aos aposentos da esposa. Porém, seu sogro não o deixou ir e explicou que entendeu que Sansão não amava mais a moça e que não a queria, e a entregou a um dos seus padrinhos. E disse: olha, a irmã mais nova dela não é ainda mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão retrucou: dessa vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus. Ele saiu dali e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu e soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus, e assim queimou não só os feixes de trigo, como tudo que estava plantado, e até vinhas e oliveiras. Querendo saber quem fez aquilo,
Ficaram sabendo que Sansão era o responsável, porque sua mulher tinha sido dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e a seu pai. E Sansão prometeu: já que fizeram isto, não descansarei enquanto não me vingar de vocês. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou uma terrível matança. Depois desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Os filisteus atacaram a cidade de Leí, em Judá, e os cidadãos da cidade perguntaram por que os atacavam, e eles disseram que foram prender Sansão para levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele os tratou. Então 3.000 homens de Judá foram à caverna da rocha de Etã falar com Sansão, que os filisteus os atacaram por causa dele. E Sansão falou: só fiz com eles o que fizeram comigo. Os homens queriam levar Sansão para entregá-lo aos filisteus, porém Sansão pediu que eles próprios não o matassem. E aqueles homens juraram que não fariam mal a ele, que somente o entregariam ele aos filisteus. E o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando iam se aproximando com Sansão, os homens da cidade partiram ao seu encontro com gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram de suas mãos. Sansão, ao ver a carcaça de um jumento, pegou a queixada do animal e com ela matou 1.000 homens e gritou: com uma queixada de jumento abati e amontoei 1.000 homens. Parou de gritar, jogou a queixada fora, e naquele lugar passou a ser conhecido como Ramat-Leí, colina da queixada. Sentindo muita sede, falou ao Senhor: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que deu a essa fonte o nome de En-Acoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Leí. Então Sansão foi juiz por 20 anos sobre os filhos de Israel, durante a época do domínio dos filisteus. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então se espalhou na cidade que Sansão estava ali. E fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta de Gaza, esperando amanhecer para o matarem. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até a metade da noite. Se levantou, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que ficava em frente à cidade de Hebrom. Passado tudo isso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Delilá ou Dalila. Então os governadores dos filisteus a procuraram e disseram a ela para seduzir Sansão e descobrir de onde vinha sua força, para que pudessem dominá-lo e amarrá-lo para o subjugar, prometendo que cada um deles daria a ela 13 quilos de prata. Dalila pede a Sansão para lhe contar de onde vinha sua força e como ele poderia ser amarrado. Ele diz a ela que se fosse amarrado com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ele ficaria fraco como qualquer ser humano. Então os líderes trouxeram as tiras a Dalila e ela amarrou a Sansão. Dalila havia escondido alguns homens em seu quarto e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que chegavam ao fogo. E assim não descobriram de onde vinha sua poderosa força. Mais tarde, Dalila diz a Sansão que ele zombou dela e lhe mentiu, e lhe suplicou que contasse a ela como o amarrariam. E Sansão disse que poderia ser com cordas novas que nunca tivessem sido usadas e ele ficaria fraco. Dalila o amarrou com cordas novas e gritou que os filisteus estavam atacando. Porém ele rompeu as cordas como se fossem linhas atadas em seus braços. Dalila novamente reclama a mentira de Sansão, e Sansão diz a ela que se tecessem as 7 tranças de sua cabeleira num pano e prendessem com um pino de tear, ele ficaria fraco como qualquer um. Dalila o fez dormir, teceu as 7 tranças da cabeça dele no tear
e as prendeu com pregos grandes de madeira e gritou que os filisteus vinham prendê-lo. Ele despertou rapidamente do sono, arrancou os pinos com o tecido. Dalila reclamou: como você pode dizer que me ama se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fez de tola e não me contou a verdade sobre onde reside a tua grande força. Todos os dias ela importunava Sansão. Dia após dia ele foi se cansando a ponto de querer morrer e lhe abriu o coração, revelando a ela o seu segredo e falou: jamais passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe abrira o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: podem vir dessa vez, ele me contou todo o segredo. E os príncipes dos filisteus foram a ela, levando toda a prata prometida. Dalila fez Sansão dormir no seu colo e chamou um homem para rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão, e começou a afligi-lo e retirou dele sua força. Dalila gritou a Sansão que os filisteus vinham. Ele acordou e disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia afastado dele. Em seguida os filisteus o prenderam, furaram seus 2 olhos e o levaram para Gaza. O prenderam com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer rapidamente logo depois de rapado. Então os chefes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou Sansão, nosso principal inimigo. E o povo, quando viu Sansão preso, gritavam gritos de louvor a seu Deus, dizendo que ele entregou em suas mãos o adversário, responsável pela destruição de suas terras e a multiplicação do número de seus mortos. E gritavam com o coração cheio de júbilo: tragam Sansão para que possamos brincar com ele! E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de se divertir todo o povo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão, humilhado. Em certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais uma vez para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e exclamou: que eu morra com os filisteus! Em seguida, empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família de seu pai foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Essa foi a história de Sansão.